Antes do vídeo começar, eu gostaria de deixar uma coisa clara sobre esse novo quadro do canal, que vai se chamar Ruído ou Trash Talk, né? Eu ainda não decidi ao certo qual que vai ser o título final desse quadro novo do canal. Deixar claro que esse vídeo e os próximos que você vê nesse canal, na maioria dos casos, mas principalmente nesse quadro, não tem objetivo nenhum em ser de qualquer forma intelectual, ou ser levado muito a sério, ou ser minimamente creditado como algo profundo. São só vídeos de eu falando coisas que vêm na minha cabeça, sem muito compromisso, e que você também não deve levar como nenhuma verdade absoluta ou qualquer outro tipo de coisa. Eu sou alguém que não tem propriedade nenhuma para falar sobre a maior parte dos assuntos que eu provavelmente vou tocar nesse vídeo, então não leve nada do que eu tô falando a sério como se fosse uma opinião intelectual ou qualquer coisa que agregue, que seja algo além de um ruído de fundo que você vai ouvir e deixar de fundo enquanto você faz alguma outra coisa. Mas não, isso aqui não tem o menor compromisso com verdade, com qualquer coisa mais profunda. Então, não, isso não é um debate, não quero que você leve o que eu fale como uma verdade absoluta. Eu não checo dados para fazer esse vídeo, porque não é o intuito dele. O intuito dele é só eu falar coisas que vêm na minha cabeça de um jovem de 20 e poucos anos, sem muita experiência do que é o mundo e com certeza sem nenhum repertório acadêmico ou qualquer coisa do tipo. Não quero ser confundido com um canal pseudo-intelectual, pelo amor de Deus. Você está aqui para ouvir ruído. E é isso que você vai ter. Então, fique com o vídeo. Ai. Tá? Esse é o primeiro episódio de um quadro que eu ainda não pensei o nome. Na verdade, estava pensando em vários. Devaneios, várias... Não, só esse nome me veio à mente agora, na verdade. Mas esse vai ser basicamente um quadro onde eu vou conversar com vocês, né? Ou melhor, conversar talvez comigo mesmo. Talvez um self-talking. Caraca, self-talking é um bom nome. Será que tem alguma coisa que já usa ele? Enquanto vocês assistem esse pensamento, esses pensamentos voando conforme eu vou falando, e não vai ter muita edição, ou talvez nenhuma edição, né, no caso, pra talvez você colocar esse vídeo rolando de fundo, enquanto você faz alguma outra coisa e ouve como se fosse um podcast. Ou se quiser ver também, já que hoje em dia meio que a maior parte das pessoas tem alguma vozinha de fundo rodando enquanto tá fazendo qualquer outra coisa do dia a dia, seja uma música, seja um outro podcast ou uma live na Twitch. Isso daqui não é uma crítica não, tá? É só tipo algo que eu também faço. Eu não consigo passar o meu dia sem ter uma vozinha de fundo falando alguma coisa, assim, tipo uma música. E isso vai ser tema para algum outro self-talking. Eu gostei desse nome. Para algum outro vídeo desse quadro, e também para um outro vídeo maior do canal que eu tô planejando fazer sobre apreciar as pequenas coisas, né? Tipo, no caso, apreciar as coisas que antes faziam uma coisa só. Meio que com o celular, hoje em dia, a gente acaba usando demais o celular para fazer tudo. Você ouve música no seu celular, você vê filme no seu celular, você tira fotos usando o seu celular. E antigamente, há alguns anos atrás, a gente tinha objetos dedicados para fazer cada uma dessas coisas. Você quer tirar foto, você puxa a tua câmera. Se você quer ouvir música, você puxa seu iPod, seu MP3 player. E se você quer escrever, anotar alguma coisa, você não vai puxar teu bloco de notas ou até um grupo que só tem você no WhatsApp para anotações. Não, você vai puxar um caderno, puxar um bloco de notas físico, assim. E esse tipo de coisa, querendo ou não, tem muito mais intenção por trás do que você vai fazer. Tem vários vídeos que já falam sobre esse tema, né?
Mas curiosamente eu não vi muitos brasileiros falando disso, sobre como esses objetos trazendo esse atrito, né, entre você usar eles do que seria, sei lá, só usar o celular, fazem com que você consiga ficar mais imerso na atividade que você está fazendo. Se você está tirando foto com uma câmera, você não vai ter lá vários pop-ups ou uma galeria de filtros infinita debaixo assim da câmera, lá na câmera do Instagram, para você escolher. Você vai se concentrar em tirar aquela foto. Se você está escrevendo num caderno físico, você está simplesmente se concentrando em escrever naquele caderno. E se você está ouvindo música num DAP ou num MP3 player, basicamente, né, você vai estar focado só naquela música, né? Talvez ela não deixe de ser uma coisa que você só vai ver de fundo e volte a ser uma coisa que você vai parar para ouvir. Isso também entra os CD players, que você compra a sua mídia de CD, coloca lá e ouve uma música do início ao fim de um álbum, assim, com a mesma pretensão que o artista tinha quando fez aquele álbum. E daí você foge das mesmas 50 músicas que o Spotify te joga no shuffle lá quando você põe pra ouvir. Você tem uma playlist de 200 e poucas músicas e te entrega só 50 músicas, que são dos artistas que pagam mais pra ficar no teu shuffle por mais tempo. Enfim, tudo isso, toda essa introdução aqui foi mais pra falar de um assunto que eu tava pensando bastante, que é a questão dos LARPers, né? Nossa, tantos problemas acontecendo no mundo, ET, Alien, descendo no Paraná. Eu tô interessado em falar de LARPers. Sim, eu quero falar sobre isso. LARPers e pessoas performáticas, e tem uma diferença muito grande nessas duas coisas. LARP, pra quem não sabe, é tipo uma categoria de RPG, né? É uma categoria de RPG de mesa, se eu não me engano. É um termo que é usado para quando você está interpretando um personagem em uma história de RPG, né? Na internet isso ganhou um novo significado, que é quando você tenta performar algo nas redes sociais, né? Tipo, dizer que você faz uma coisa sem você fazer de fato. Você basicamente mente, né? Você posta, por exemplo, a foto só da capa de um livro, assim, pra mostrar: olha, eu sou intelectual, eu leio livros. E sendo que você nunca chegou a terminar de ler esse livro. Você posta uma foto por likes, por visibilidade, porque você quer mostrar para as pessoas um lado seu que não existe, né? De fato. Mas tem também a questão do performático, né? Que já é algo que estava, acho que um pouco mais famoso aqui no Brasil, que é o jovem que vai lá numa cafeteria, toma um matcha, faz os desenhos do seu sketchbook, anota coisas, ele tá sempre com aqueles fones de ouvido com fio, né? Porque é mais aesthetic usar um fone de ouvido com fio. Ele usa um suéter verde, uma calça provavelmente mais larga, uma camisa assim por baixo do suéter, talvez uma touquinha, e sei lá, ele passa os dias falando sobre poesia, ele lê livros feitos por mulheres, ele ouve músicas feitas por mulheres. Ele é esse estereótipo de esquerdomacho que todo mundo na internet ama bater. E, ok, isso pode ser um pouco cringe, mas aí que entra o ponto que eu gostaria de chegar. Querendo ou não, diferente do LARPer, né, na maior parte das vezes, ou pelo menos deveria ser assim, pessoas que gostam dessa coisa de performar coisas, né, tipo, eu gosto de ler literatura feminista, o que é legal, é maneiro. Eu gosto de tomar matcha, mesmo isso sendo uma grande porcaria, mas eu gosto, né, de tomar matcha. E eu gosto de anotar coisas, eu gosto de escrever coisas, eu gosto de tirar foto com a minha câmerazinha analógica ou com a minha Cybershot. Eu gosto disso. E eu tô postando na internet porque eu gosto disso. Só que, querendo ou não, quando você faz isso, você tá acenando para um público, né? E você tá dizendo que, eu faço parte desse grupo. Porque você tá com todos os signos, né? Com todos os
os detalhes visuais que apontam para esse grupo. Então, pô, eu tô fazendo isso, querendo ou não, eu vou estar chamando atenção para um grupo específico. E aí é que tá, ao mesmo tempo que eu aceno para o outro grupo da internet que odeia os caras que performam coisas, que odeia os caras que tomam matcha, que odeia os caras que ouvem música com fone com fio, vão chegar e vão falar: putz, isso que tá fazendo é muito cringe, meu Deus, coisa ridícula. E o meu ponto é ridículo, mas e daí? Se tu quer performar, se tu quer sair por aí ouvindo música no fone com fio, tomando matcha, fazendo um monte dessas coisas que as pessoas dizem que é performativo, e de fato seja performático. Seja pelo menos real com as coisas que você gosta. Não seja alguém que finge gostar de coisas só para parecer mais legal na rede social. Mas se você gosta de algo e tem medo de fazer isso, com medo do julgamento das outras pessoas, de dizerem que você é um larper, dizendo que você é um performativo, cara, só faça. Tipo, desde que o que você gosta não seja obviamente um crime, né? Eu acho que não tem problema nenhum você fazer e até você postar que está fazendo algo assim. Porque a internet, no fundo, sempre foi, desde o início, sobre pessoas mostrando as coisas que gostam. Esse foi o lado da internet que mais me fascinou e esse é o lado que faz com que eu faça esses vídeos, né? Eu não duvido que, se esse canal ganhar mais visibilidade, em algum momento vão me chamar de larper ou vão me chamar de performativo e, tá ligado? Eu falo pra vocês não ligarem, mas eu já liguei muito pra isso. E esse vídeo também é um esforço de eu dizer pra mim mesmo parar de me importar com essas coisas e só viver. Tipo, você tem todo o direito de ir atrás dos seus hobbies, você tem todo o direito de consumir mídias, consumir coisas e produzir coisas da forma que você quiser. E não há problema nenhum nisso. Então, se você tava com essa dúvida e já pensou nisso, repense, sei lá, fique mais de boa. Tipo, no final das contas, esses comentários de internet sempre existiram. Porque uma coisa que também, conversando com um amigo, eu percebi é que esse tipo de coisa, né, ou melhor, ele me ajudou a perceber que esse tipo de coisa sempre existiu, né? Sempre tinha antigamente aquela treta dos funkeiros versus otakus. Só que hoje em dia, por conta do algoritmo, eu acho, né, essas discussões sempre mostram o lado que mais vai te afetar, né? Tipo, no caso, o lado negativo da coisa, o lado que vai contra o que você faz. Porque isso te motiva a comentar, a interagir mais com o algoritmo. Então, tem esse lado aí que faz com que você talvez se sinta um pouco perseguido, entre muitas aspas, né? Porque, no final das contas, fazer o que você gosta não está afetando ninguém. O que você está fazendo provavelmente não está ferindo nenhum direito crucial. E no final isso é só um problema muito, 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 muito fútil. E tudo bem? Só faça o que você gosta, independente do que as pessoas vão dizer. Claro que tem também um lado meio ruim nisso, porque meio que com essa onda toda de pessoas voltando ao analógico, de pessoas indo atrás desses objetos que fazem uma coisa só, o nosso querido capitalismo já entra em ação e você começa a ver um monte de produtos sendo vendidos que fazem uma coisa só, e acontece muito do caso de você acabar caindo numa coisa meio consumista. Isso é um lado meio ruim desse meio todo, que é você acabar consumindo muito mais, sendo uma pessoa muito mais consumista, as coisas ficam mais caras também, né? Há um tempinho atrás, câmera digital, essas cybershots eram tipo lixo, e hoje em dia você acha a gente vendendo elas por 700 até R$1.000 uma cybershot, que com certeza não vale todo esse valor, porque virou febre. Assim como provavelmente daqui a alguns poucos anos, ou até meses, os CDs vão voltar a ser caros, porque as pessoas agora começaram a consumir mais CDs, porque vinil já era algo caro, né? Já é algo que se tornou um artigo meio de colecionador caro há um tempinho atrás, e agora CD tá caminhando para a mesma coisa. Então, cuidado para não entrar nessa onda consumista. Ao mesmo tempo que eu vejo que não tem problema você escolher gastar o seu dinheiro com coisas assim, cuidado para não ser só um devaneio muito rápido de gastar dinheiro à toa. Isso também é um aviso para mim mesmo, inclusive.
Mas, se existe um recado final para dar depois de toda essa conversa que a gente teve, seja performativo. Performe quem você é. Performe você mesmo. E não ligue pro que as pessoas falam. Ligue um pouquinho só, talvez. Mas não muito, a ponto de isso impedir que você faça as coisas que você gosta novamente, caso elas não sejam um crime. Então, é isso. Ficamos para o próximo vídeo. Novamente, nada sério, apenas ruído. Falou.